Bom dia! E aí, vamos estudar Química para o Enem? Eu sou a professora Jaqueline Amanda, do Cefet-MG, e o nosso assunto aqui hoje é radioatividade. Esse é um assunto que já apareceu aqui no nosso canal, mas hoje a gente vai trazer algumas novidades. Vamos ter a oportunidade de pôr em prática aqueles conhecimentos que a gente já adquiriu com os outros vídeos e também aprender uma nova aplicação muito interessante. Vamos lá? Hoje nós vamos tratar da questão 102 do Caderno Amarelo, que caiu no ano de 2017. A questão diz assim: a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos é? E aí a gente precisa encontrar a alternativa que melhor responde à questão. O que caracteriza um átomo como sendo carbono é possuir 6 prótons no núcleo, mas esse átomo pode possuir diferentes massas dependendo da quantidade de nêutrons que existe. Por exemplo, nós temos os carbonos com massa 12, 13 e 14. Esse gráfico nos mostra a distribuição percentual dos carbonos. Observe que praticamente todo carbono é carbono 12, cerca de 99%. Nós temos cerca de 1%, que equivale a carbono 13, e o carbono 14 existe numa quantidade muito pequena, cerca de 1 átomo de carbono para cada 10 a 12 átomos é um átomo de carbono 14. Mas como que esse carbono 14 se forma? Lá na atmosfera superior, átomos de nitrogênio podem ser bombardeados com nêutrons, sofrendo então a conversão para um carbono 14. Essa é então uma equação nuclear, porque ela mostra a transformação de um elemento químico. É diferente daquela equação química que nós estamos acostumados. Nessa equação nuclear, a massa de um elemento aparece aqui na parte superior e a sua carga vai aparecer na parte inferior. Veja que o nitrogênio ele é caracterizado por ter uma carga igual a 7 lá no núcleo. Já o carbono, como nós vimos, tem uma carga igual a 6 em seu núcleo. Então, aqui a gente teve uma diminuição da carga que existe no núcleo. Porém, as equações nucleares, assim como as equações químicas, precisam obedecer a um balanço de carga e também a um balanço de massa. Veja que as cargas aqui, elas não ficam tão evidentes da mesma forma que numa equação química que nós já estamos acostumados. As cargas aqui aparecem aqui nesses índices inferiores. Veja, nós temos para o nitrogênio uma carga de 7, pois ele tem 7 prótons no seu núcleo. Já o neutro não possui nenhuma carga. O carbono possui uma carga de 6 prótons no núcleo e o próton possui uma carga igual a 1. Se nós somarmos essa carga 7 do nosso nitrogênio com a carga 0 do nêutron, teremos o mesmo resultado da soma da carga 6 do carbono com a carga 1 do próton. Veja que aqui a gente está falando de uma carga nuclear e não a carga do átomo, ok? Não é uma equação química e sim uma equação nuclear. Muito bem.
Esse nosso carbono, ele é, na verdade, instável. Não é muito estável para ele possuir essa quantidade toda de nêutrons. Então, ele tende a voltar a ser um nitrogênio. Isso acontece por um processo que nós chamamos de decaimento. O nosso carbono 14 pode voltar a ser um nitrogênio pela emissão de um elétron que vai sair lá do núcleo, que nós sabemos que se chama, então, uma emissão beta. Você se lembra das outras aulas que já apareceram aqui no canal? Então, tá aí a emissão beta, que nós já comentamos a respeito dela. Veja que aqui, a nossa carga de 6 prótons passou a ser uma carga de 7 prótons no núcleo, que é o que diz respeito a um nitrogênio. Para que a nossa carga fique, então, balanceada, a gente tem 6 cargas positivas no núcleo, no caso do carbono, 7 cargas positivas no núcleo, no caso do nitrogênio, e para que haja um balanço dessas cargas, é necessária a emissão de um elétron, ou seja, ocorre a emissão beta. Essa curva mostra como ocorre o decaimento do carbono 14 ao longo do tempo. Suponha uma amostra que tem uma concentração inicial de 10 ppb do nosso carbono 14. Essa amostra, ao longo de 5.730 anos, vai diminuir a sua concentração de carbono 14 devido àquele decaimento que produz emissões beta, até que essa amostra atinge uma concentração de 5 ppb, ou seja, a metade do que havia antes. Esse tempo necessário para que a concentração de um átomo radioativo caia pela metade é conhecido como tempo de meia-vida. Verifique que após novamente decorrer um tempo de meia-vida, ou seja, novamente a gente ter esse passar de 5.730 anos, a nossa concentração, que era 5, vai cair pela metade e se tornar 2,5. Ou seja, a gente verifica novamente isso. Ao longo de mais um tempo de meia-vida, novamente a nossa concentração cai à metade. E assim sucessivamente. Verifique que ao passar mais um tempo de meia-vida, novamente a nossa concentração cai à metade e assim sempre acontecendo. Esse é um tempo muito importante e que caracteriza o nosso átomo radioativo. Essa imagem nos apresenta o ciclo do carbono e vai nos ajudar a compreender uma importante aplicação daquele decaimento do carbono 14 do qual nós falamos. Veja que aqui a gente tem o CO2 atmosférico. Ele vai ser absorvido por plantas, essas plantas vão fazer fotossíntese, produzir glicose e outros tecidos vegetais. Essas plantas vão servir de alimento para algum animal. Esses próprios animais podem servir de alimento para animais maiores, que podem ser alimento do próprio homem. E esse homem, esses animais, essa planta respira e então pode emitir novamente esse CO2 para a atmosfera. Esses seres vivos também, ao morrerem, vão liberar CO2 para a atmosfera mediante decomposição. A matéria orgânica, uma vez decomposta, pode dar origem a combustíveis fósseis que, ao serem queimados, vão novamente liberar CO2 para a atmosfera. Bem, acontece que esse CO2 ele pode possuir átomos de carbono 14. Aquele átomo de carbono 14 que nós falamos a respeito dele pode sofrer oxidação, produzindo CO2, que é um CO2 formado por carbono 14. Veja então que esse CO2 é um CO2 radioativo, capaz de emitir emissões betas. Bem, então estamos falando aqui que a nossa plantinha está absorvendo CO2 que pode ser radioativo, ou seja, outros animais ao comerem essa planta vão então possuir carbono 14 e então vão emitir radiações beta? Esse homem também, nós, então emitimos radiações? Sim, é exatamente isso.
Mas não se preocupe, não se alarme, porque essas emissões acontecem em quantidades muito baixas e então não há nada com que se preocupar. Mas são emissões que ocorrem em quantidades suficientemente grandes para que a gente possa detectar essas radiações. Mas lembre-se, o carbono 14 ele sofre decaimento, se convertendo em um outro átomo que não é radioativo. Então, com o decorrer do tempo, essa emissão ela pode cair. Acontece que nos organismos vivos, ao mesmo tempo que o nosso carbono 14 está sofrendo decaimento, nós estamos também ainda ingerindo esse CO2, essa matéria orgânica produzida a partir do CO2 radioativo. Isso faz com que a concentração de carbono 14 no organismo vivo se mantenha praticamente constante. Entretanto, depois da morte desse organismo, nós não temos mais o processo de ingestão. Então, nós não vamos mais assumir novamente esse carbono 14. Ele vai somente a partir daí sofrer decaimento. Então, a partir do momento da morte, o que acontece é que essa concentração de carbono 14 vai somente decair. Ou seja, a gente pode então pensar numa importante aplicação para isso. Se a partir do momento da morte a concentração de carbono 14, que antes era constante, passa a decair, então, se nós descobrirmos quanto de carbono 14 aquele organismo tem, nós seremos capazes de saber quando é que aconteceu a morte. Nós vamos ser então capazes de datar artefatos históricos, por exemplo, fósseis e outros objetos feitos de matéria orgânica. Eu trouxe aqui para vocês verem o crânio da Luzia, que é considerado o ser humano mais antigo das Américas, e também aqui o manto de Turim, que é um manto feito de linho que está lá na igreja de Turim, e tem aqui a imagem de um rosto humano. São dois objetos muito importantes para a história e que foram datados através da técnica do carbono 14. Então, vamos lá para a nossa questão? A questão nos contava a respeito de um organismo que, quando em vida, apresentava 15 emissões beta por minuto por grama, mas depois tempo se passou, esse organismo se transformou em um fóssil e esse fóssil apresentava 6.750 emissões beta por hora. Engraçado que quando a gente pensa nessa situação, parece numericamente que essas emissões aumentaram de quantidade, mas isso não é verdade. Por quê? Nós temos aqui duas situações que estão, na verdade, com unidades diferentes. Nessa primeira situação, nós falamos que essa é a quantidade de emissões por minuto, já aqui nós temos uma quantidade de emissões por hora. Bem, além disso, nessa situação final, a quantidade de emissões está sendo fornecida para uma amostra de 30 gramas, enquanto aqui no primeiro caso, a quantidade de emissões está sendo relatada por grama. Então, o nosso primeiro serviço é normalizar tudo isso, fazer com que a informação seja fornecida para os mesmos critérios. E aí sim nós vamos poder trabalhar com os dados. Então, nosso primeiro serviço será normalizar o valor pelo critério da massa. Se essa é a quantidade de emissões relativas a 30 gramas, se nós dividirmos esse valor por 30, nós vamos ter então a quantidade de emissões relativos a um único grama. Fazendo isso, nós obtemos 225 emissões por hora por grama. Muito bom, mas ainda não tão bom, porque o nosso resultado ainda está relativo a 1 hora. Bem, aqui a gente tem um resultado referente a 1 minuto. Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos, então se nós dividirmos esse resultado por 60, nós vamos saber quantas emissões ocorrem em um único minuto. Fazendo isso, nós podemos então obter 3,75 emissões e agora sim por minuto e por grama. Bem,
Então, ficamos assim, uma situação inicial em que a gente tinha 15 emissões beta por minuto por grama e depois passamos a ter 3,75 emissões beta por minuto por grama. Veja que agora sim a gente tem uma redução dessas emissões. Bem, mas isso não se dá de uma vez, se dá ao longo de muito tempo. A gente sabe que após 5.730 anos, a quantidade das emissões reduz à metade. Então, se a gente tinha 15 emissões beta por minuto por grama no início, após esse tempo, essas emissões vão cair pela metade, ou seja, a gente vai ter 7,5 emissões beta por minuto por grama depois desse tempo, que é o tempo de meia-vida. Ao passar novamente um tempo de meia-vida, vai cair as nossas emissões pela metade, ou seja, 7,5 dividido por 2, a gente vai ter 3,75. Veja que isso é exatamente a nossa situação final. Ou seja, a gente teve aqui o decorrer de 2 tempos de meia-vida. Passaram 5.730 anos e depois passaram-se novamente 5.730 anos e cada vez que esse tempo se passou, a nossa quantidade de emissões beta diminuiu pela metade. Se nós somarmos esse tempo com esse outro tempo, nós vamos ter o total do tempo decorrido, ou seja, nós teremos 11.460 anos. Bem, esse então é o tempo do nosso fóssil, né? A idade do nosso fóssil. E se nós formos verificar, equivale então à resposta letra C das nossas alternativas. Pessoal, espero muito ter ajudado vocês. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, coloca lá nos comentários. Continua acompanhando o nosso canal. Fica com a gente, estuda Química e um grande abraço. Tchau, tchau!